Olá, gente querida! Hoje é o dia 3 de janeiro, terça-feira. É com muita alegria que nós nos encontramos juntos para meditar a Santa Palavra de Deus nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, no tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Eu quero agradecer a você por sua companhia, pela sua fidelidade todos os dias. Muitos nos acompanham no canal do YouTube ou por meio da Rádio Maria ou ainda nas plataformas de podcasts. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todos os dias em torno da Palavra de Deus. O texto que o Evangelho, a liturgia hoje nos oferece é de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, antes de Jesus, João Batista já tinha um grupo de discípulos que caminhavam com ele. Nós conhecemos o nome de um destes discípulos de João Batista, que é André, o irmão de Simão Pedro. Outro é João, filho de Zebedeu. João, evangelista e apóstolo. Pois bem, o João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, vê Jesus que passa e o apresenta aos seus discípulos. E João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que conhecemos sobre essa história do Cordeiro de Deus? No Egito, quando saiu do Egito, o povo de Israel celebrou a festa da Páscoa no deserto. Êxodo capítulo 12. Ali, um cordeiro era imolado, e o sangue do cordeiro imolado é usado para ungir o umbral das casas, de sorte que aquela casa que tivesse o umbral da sua porta ungido com o sangue do cordeiro, o povo que habitava aquela casa ficaria preservado. Cristo Jesus é o definitivo Cordeiro. Ele torna tudo novo, porque ele é o Cordeiro de Deus que renova a face da terra, imolado na cruz, é aquele que, derramando o seu sangue, nos lava, nos purifica e nos refaz. O texto do Santo Evangelho de hoje também diz que
aquele que veio depois de João Batista, isto é, Jesus, passou à frente de João Batista porque existia antes dele e desde sempre. Aqui nós voltamos a um tema muito caro ao prólogo do Evangelho de João. João capítulo 1, de 1 a 18, aí lemos o prólogo de todo o Evangelho de João. E uma das afirmações mais contundentes do prólogo e aqui desse texto é que Jesus pré-existe. Veja que coisa interessante. Passou à frente de João, porque existia antes dele. Ora, todos nós sabemos que Jesus Cristo nasceu historicamente depois de João Batista. João Batista é alguns meses mais novo do que Jesus, nasceu antes de Jesus. Mas Jesus faz questão de dizer que ele passou à frente de João porque ele existia antes de João e desde sempre. A pré-existência divina de Jesus é afirmada com grande clareza no texto do Evangelho de hoje. É um modo de dizer que a vinculação com a pré-existência, como foi afirmado lá no prólogo do Evangelho de João, é novamente ratificada esta vinculação no texto do Evangelho de hoje. A segunda parte do texto é dedicada ao testemunho de João Batista. É um testemunho sobre Jesus. E no Evangelho de João, evangelista, tudo isso é colocado dentro de uma semana que culmina com o milagre de Caná da Galileia. Jesus, portanto, é o Cordeiro de Deus. Podemos lembrar também de Isaías capítulo 53, Cântico do Servo Sofredor. O tema do Cordeiro está vinculado ao sacrifício, à expiação, ou pelo menos também ao culto, à liturgia. Mas depois, João Batista apresenta outro elemento, que é um sinal. O Espírito Santo de Deus que desce sobre Jesus no batismo em forma de pomba. Aqui está o grande sinal de Deus. João batiza com água para a purificação do povo e para a preparação dos seus caminhos em vista dos méritos de Jesus Cristo, em vista da vinda de nosso Senhor como juiz e Senhor da história, para perdoar, para purificar, para refazer os corações da humanidade. Cordeiro de Deus, experiência provinda do ambiente cultico celebrativo. E a segunda temática, João Batista que batiza com água, Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Isso aparecerá também no diálogo de Jesus com Nicodemos sobre nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da luz, nascer daquele que provém do amor incomensurável do nosso Deus. Batizar com o Espírito Santo é falar da dinamicidade de Deus, da fortaleza, do movimento, esta força, esta grande atuação do Espírito Santo de Deus que movimenta Jesus, o seu ministério público inteiro, e lhe dá força, vitalidade, energia, amor, compaixão, misericórdia. A mesma coisa também o Espírito Santo suscita em nossos corações. A vida nova que provém do alto, como acontece no diálogo de Jesus com Nicodemos, tem na força do Espírito Santo uma grande aliada. A força do Espírito que no batismo se revela em forma de pomba. O Espírito Santo paira sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro título com o qual se conclui o texto do Evangelho. É o terceiro título teológico
aplicado a Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Como disse, João Batista batizou com água para a purificação. Jesus Cristo se revela a todo o povo como Cordeiro, como dom do Espírito Santo e como Filho de Deus. Feita esta revelação, aqui cada um precisa tomar uma atitude. O mundo, no texto do Evangelho de João, muitas vezes é sinônimo da estrutura de poder contrária à força do Evangelho. O Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo, permanece com ele em todo o seu ministério público, e aí Jesus, crucificado, mas ao mesmo tempo Filho glorioso de Deus, é esse Jesus sobre quem desce o Espírito Santo no batismo. E João dá testemunho de Jesus Cristo. Perguntemo-nos então, João Batista dá testemunho de Jesus, porque ele viu, é bonito como o texto repete, João Batista viu e testemunhou. Ver aqui significa experimentar existencialmente. João Batista experimentou existencialmente a presença amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo experimentado, João Batista dá testemunho. Muitos no mundo se colocam contrariamente ao testemunho de João. Aliás, o texto do Evangelho de São João diz: o pecado do mundo é exatamente a incredulidade, a infidelidade, não reconhecer e não assumir que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Palavra forte para a nossa oração no dia de hoje é testemunho. João viu e deu testemunho. E Jesus Cristo, anterior a João, ele pré-existe antes dos tempos. Existe desde antes da criação. Jesus, que pré-existe a João e a própria criação, ele não é somente o objeto da mensagem de João Batista. Ele é a própria mensagem, o próprio conteúdo desta mensagem evangélica. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que é o Filho amado de Deus. Como João, também nós possamos testemunhar esse amor gratuito de um Deus que nos ama e nos envia o seu Filho Jesus Cristo, para salvar, para redimir e para nos dar vida nova. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.